Tudo bom, gente? Professor Ronaldo Faria. Hoje vamos tratar da implantação, da consolidação da República no Brasil. Esse primeiro período da República Brasileira, chamado de República Velha, ele se estende de 1889, com a proclamação da República, em 15 de novembro, até a ascensão de Getúlio Vargas, em 1930. Essa República Velha ela é dividida em dois períodos. Primeira, a República Militar, chamada também de República da Espada, de 1889 a 1894, que compreende os governos dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e posteriormente a República Oligárquica, que vai do governo do Prudente de Moraes, em 1894, até a ascensão de Vargas ao poder em 1930. Agora vamos tratar da primeira fase dessa República Velha, a denominada República da Espada. Devemos lembrar que o movimento republicano, ele trazia no seu bojo uma série de projetos políticos diferentes, né? Falamos na aula anterior dos republicanos liberais, dos republicanos jacobinos e dos positivistas. Então, no processo de consolidação dessa república, é óbvio que essas ideias políticas diferenciadas, elas vão se confrontar. E até essas ideias se acomodarem, né, alguns momentos de crise e instabilidade vão se manifestar. Lembramos também que esse governo que se estabeleceu através do Marechal Deodoro da Fonseca, ele representava interesses bem evidentes de parte da elite militar do Brasil e dos grandes proprietários de terra, principalmente dos cafeicultores paulistas. Nesse processo de consolidação do regime republicano, o Marechal Deodoro ele adota uma série de medidas provisórias. Ronaldo, por que medidas provisórias? Porque naquele momento não tinha nenhuma Constituição vigente. Lembrando que a Constituição Imperial ela é anulada com a proclamação da República, a Constituição de 1824, e a próxima Constituição ela só foi promulgada em 1891. Portanto, nesse período que se estende de 1889, com a proclamação da República, até 1891, com a promulgação da Constituição, todas as leis que foram estabelecidas tinham caráter provisório. Quais são os objetivos dessas medidas? Criar condições para a passagem de um modelo imperial para um modelo republicano de governo. Era necessário um processo de transição, e essa transição foi estabelecida através dessa série de medidas tomadas pelo governo do Marechal Deodoro. Ronaldo, dê exemplo dessas medidas. Podemos citar a separação entre igreja e Estado, o estabelecimento do casamento civil, o banimento da família real, ou seja, a família imperial recebeu um prazo de alguns dias para se transladar do Brasil, foi concedida uma grande naturalização de estrangeiros, lembrando que os imigrantes que haviam chegado naquele momento de expansão cafeira precisavam ter condições de cidadania. Outra medida adotada foi o federalismo, maior autonomia política, né? Teoricamente, as províncias que passaram a ser denominadas de estados teriam mais poder, adquirindo as prerrogativas de construir forças militares e estabelecer impostos. Mas, na prática, esse federalismo será objeto de uma grande discussão, de um grande debate que, de uma certa maneira, se estende até os dias de hoje. Apesar de nossa Constituição, de nossa moeda ter lá República Federativa do Brasil, na prática, o debate entre centralismo político e federalismo vai atravessar, na verdade, décadas na história brasileira. Outra medida provisória foi a substituição da bandeira imperial pela bandeira republicana e também foi introduzida a letra no hino nacional, que até então só tinha melodia. Dessa forma, através dessas medidas, criava-se condições para o funcionamento de uma república no Brasil. No início de 1890, o governo provisório convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para institucionalizar um novo regime. Assim, em fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição Republicana, seguindo o modelo vigente nos Estados Unidos. Essa Constituição estabelecia, pelo menos no papel, uma república liberal e federativa.
O regime político tornou-se presidencialista, com os poderes tripartidos, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. Foi oficializada a separação entre igreja e Estado, que havia sido estabelecida em caráter provisório. Também foi estabelecido o casamento civil. Boa parte daquelas leis que foram colocadas em caráter provisório adquiriram um caráter constitucional. Portanto, é uma república federativa, presidencialista, com 3 poderes e um Congresso bicameral, ou seja, dividido em Câmara dos Deputados e Senado. O importante dessa Constituição é atentar para seu sistema eleitoral. O voto era obrigatório, direto, para maiores de 21 anos e, lembrem, era um voto declarado, não secreto. Das várias constituições que o aluno tem que estudar na história do Brasil, eu digo que cada Constituição tem sua marca pessoal. Normalmente, os concursos atentam para determinados aspectos de cada uma dessas constituições. O principal fator que é lembrado nessa Constituição, nessa primeira Constituição republicana, é exatamente o seu sistema de voto, porque no futuro ele será a base da manipulação do voto no Brasil, naquilo que vai se chamar de coronelismo, a manipulação de votos através do seu caráter declarado. O fato do voto não ser secreto favorecia que patrões manipulassem o voto de seus empregados, caracterizando aquilo que será chamado de voto de cabresto, um voto manipulado. Um outro aspecto é que esse voto, pelo menos no papel, ele é um voto universal. Ou seja, teoricamente, ele estende o direito de voto. Só que, na prática, isso é uma balela, isso é uma conversa fiada, porque, na verdade, essa Constituição é muito excludente, porque além de possibilitar a manipulação de votos e a fraude, ela excluía do direito de voto uma importante parcela da população brasileira. Eu costumo brincar dizendo que é fácil você lembrar quem é que tem o direito de voto. E aí você lembra, tinham direito de voto maiores de 21 anos, homens alfabetizados. Se você for para o lado de quem não tem o direito de voto, aí você deve lembrar que a Constituição retira a cidadania plena na política das mulheres, dos menores de 21 anos, dos analfabetos, dos militares de baixa patente, dos mendigos e dos religiosos monásticos, que ficam enclausurados em monastérios. Normalmente, quando eu cito esses aspectos, um aluno sempre pergunta: professor, os negros tinham direito de voto? A proibição, entre aspas, fica na entrelinha. Na verdade, não tem nada na Constituição que proíba diretamente o negro de votar. Mas, se você lembrar de quem está excluído, você está dizendo que mulher não vota, analfabetos não votam, mendigos não votam, militares de baixa patente não votam. Portanto, dentro dessas categorias, você colocava boa parte, ou pelo menos a maioria da população negra. Diretamente não tem a proibição do negro votar, mas na prática, a maior parte da população negra ficava excluída do direito de voto. Essa república começa com uma grande euforia na área econômica. Comandada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, é estabelecida uma tentativa de modernizar a economia brasileira. Com o objetivo de estimular o crescimento econômico, e em particular o da indústria, o governo autorizou 4 bancos a conceder créditos a qualquer pessoa que desejasse abrir uma empresa. Para cobrir esses empréstimos, permitiu uma política emissionista, a impressão de uma imensa quantidade de papel moeda. Só que essa política emissionista, sem lastro em ouro nos cofres brasileiros, acabou estabelecendo um aumento acelerado da inflação. É aquela coisa, né? Se para resolver os problemas da economia você tivesse simplesmente que emitir papel moeda, mandar produzir dinheiro, nenhum país do mundo seria pobre. Claro que, igual numa conta bancária que nós temos, você só produz um cheque ou emite dinheiro se você tiver lastro econômico na sua conta, ou seja, no caso do país, em seu banco central, o que não ocorreu naquele período. Aproveitando essa política governamental de conceder empréstimos, muitos aproveitadores se manifestaram. Muitos desses empréstimos
foram usados para abrir empresas que existiam somente no papel, embora essas ações fossem negociadas na Bolsa de Valores. Dessa forma, muitos investidores perderam seu dinheiro, prejuízo que acabou atingindo quase toda a sociedade, com a alta da inflação, com a desvalorização da moeda e com a especulação financeira crescente. Essa tentativa modernizadora, fracassada, inábil, recebeu o nome de encilhamento. Portanto, assim como o Império Brasileiro, a República já nasceu convivendo com a famigerada crise econômica. Junto com essa crise na economia, verificava-se também uma crise na esfera política, pois naquele momento acontecia um grave conflito envolvendo o presidente militar, de um lado, e políticos liberais e imprensa, do outro. Deodoro e os militares que o apoiavam alimentavam grande desconfiança sobre os políticos. Ele pretendia aumentar as prerrogativas do poder executivo e limitar a autonomia dos estados. Por sua vez, as lideranças políticas e civis que defendiam o modelo liberal e federativo queriam impedir uma ditadura militar. Em pouco tempo, o Congresso Nacional e o presidente entraram em desentendimento. Dentro desse contexto, o presidente, de forma reiterada, desrespeitava o texto da Constituição, ou seja, desrespeitava, de uma certa maneira, o poder do Congresso Nacional. Os congressistas tentam conter o ímpeto autoritário do Marechal Deodoro, exigindo que ele assine uma lei chamada de Lei de Responsabilidade, que na prática limitava o poder do presidente e exigia que ele respeitasse o texto constitucional. Essa tentativa não deu certo. Em novembro, apenas 8 meses após ser eleito, Deodoro fecha o Congresso Nacional e decreta o estado de sítio. Embora no Exército ele tivesse recebido o apoio do seu grupo, os oficiais que seguiam a liderança do Floriano Peixoto, eleito vice-presidente, não apoiaram o golpe de Estado. A Marinha Armada também não concordou com a atitude autoritária do presidente. Diversas lideranças civis reagiram ao golpe. Sem apoio político, civil e militar, Deodoro da Fonseca renuncia em novembro de 1891 e no mesmo dia, Floriano Peixoto assume a presidência da República. Por hora, vamos ficar por aqui. Então, na próxima aula, falaremos das características do governo do Marechal Floriano Peixoto. Espero vocês e até lá, moçada. Um abraço a todos.